Oi, famílias. Eu sou a Ju e hoje a gente vai falar de desmame. É, Antes de começar a falar do desmame, a gente precisa ressaltar que a Organização Mundial da Saúde ela preconiza que o bebê receba leite materno ou fórmula exclusivamente até os 6 meses. A partir dos 6 meses, a introdução alimentar, né, da alimentação complementar, que irá complementar o leite, né, e que a amamentação, se possível, vá até 2 anos ou mais. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né. E o desmame antes de 1 ano, ele é considerado um desmame precoce, né? Tanto de peito quanto de mamadeira, tá? Algumas linhas conceituais, elas acreditam que por conta dessa preconização da Organização Mundial da Saúde, né, de ir até 2 anos ou mais, se possível, né, também por avaliações de dados antropológicos aí, tem umas linhas que falam, o mamífero na natureza desmama quando aparecem os dentes tais, e isso só vai aparecer na criança com 6, 7 anos, então a data certa para desmamar as crianças seriam com 6, 7 anos. Vamos com calma, né? Mas, enfim, por essas ideologias, né, por essas linhas conceituais, eles consideram qualquer desmame antes dos 2 anos como precoce. E, na verdade, não é precoce um desmame entre 1 e 2 anos, porque é justamente entre 1 e 2 anos que a criança está fazendo uma transição entre o leite e o alimento, tá? E o problema dessas conceituações é que, assim, que não se leva em consideração, né, as demandas maternas e familiares atuais, né, que não é fácil. A maioria das mães precisa trabalhar, às vezes tem outros filhos, tem outras demandas que não são levadas em consideração, né? Quando a gente fala que você tem que amamentar até tanto tempo, né? É, eu vou falar para bebês maiores de 1 ano, eu posso falar com tranquilidade, sem precisar ficar lembrando da importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 pelo tempo que a mãe quiser, né, amamentar. É, e o que eu vou falar, eu pretendo falar tanto para peito quanto para mamadeira. Quando eu falar mamar, vocês entendem o peito ou mamadeira, porque daí dá para ter uma ideia de como conduzir os dois tipos de desmames, para os bebês de peito e para os bebês que tomam mamadeira, tá? Para a gente poder pensar numa conduta, a gente deve considerar o desmame como um processo lento, gradual de transição entre o leite e o alimento sólido, certo? Esse processo ele se inicia na introdução alimentar, independente de por quanto tempo a mãe queira amamentar. Então, o desmame ele começa na introdução alimentar. Por quanto tempo mais a criança vai mamar, aí depende de alguns fatores, né? E que a gente vai falar, o que a gente vai falar aqui é sobre as famílias que querem, que desejam o desmame. Com o conceito de livre demanda, algumas questões começaram a surgir e a serem uma questão por causa da deturpação do conceito de livre demanda, né? Não é difícil a gente escutar frases como o bebê vai mamar até quando ele quiser, ou livre demanda é dar o peito sempre que o bebê quiser, né? O problema desse tipo de afirmação, desse tipo de ideia, é que não levam em consideração que a amamentação é uma via de mão dupla, né? Depende de uma mãe disposta e apta a amamentar e depende de um bebê disposto e apto para mamar, né? Sendo uma via de mão dupla, a amamentação ela passa pela interpretação, pela disponibilidade e pela necessidade da mãe, não só do bebê. É claro que nos primeiros momentos, no início da vida, nos primeiros momentos de vida, né, nos primeiros semanas, meses de vida, as necessidades de um bebê elas são prioritárias, né? A mãe está conhecendo seus filhos, seus ritmos, suas necessidades, tentando interpretar, aprendendo a interpretar esse bebê. O filho está se adequando àquela mãe, eles estão se conhecendo e aí a livre demanda é livre demanda total mesmo, né? A partir do momento em que mãe e filho estão se encaixando, estão se conhecendo, e aí a livre demanda ela pode mudar um pouco de figura, né, e continuar sendo uma livre demanda, tá? Para eu não deixar esse vídeo aqui gigante, eu vou passar de novo aquele link do vídeo que eu tinha passado, que eu tinha feito sobre a livre demanda, sobre o conceito de livre demanda. Porque é importante a gente assistir
que entender o conceito de livre demanda nos ajuda a pensar na condução de um desmame gentil, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente pensa num desmame é que, em primeiro lugar, o desejo de desmamar é da mãe, é genuíno da mãe, porque uma mãe que está querendo desmamar porque a família está pressionando, porque a família acha feio um bebê de 1 ano e meio, 2 anos mamando, porque ou por uma situação de vida do tipo eu tenho que fazer uma cirurgia, não posso mais amamentar por causa do remédio, por causa não sei do que, eu vou voltar a trabalhar, eu vou ter que viajar e passar não sei quanto tempo. Então, assim, quando o desejo não é da mãe, o desmame pode se tornar mais complicado. Quando o desejo é da mãe, ela pode se sentir mais segura para poder conduzir isso de maneira tranquila e gentil, sem tanto sofrimento para a criança e para a mãe, tá? Então, a primeira coisa é, o desejo é genuíno da mãe que vai desmamar? Porque ninguém pode decidir isso pela mãe e pelo bebê. Só pode quebrar esse contrato a dupla que está envolvida na assinatura desse contrato, a mãe e o bebê. A decisão de até quando essa criança vai mamar é da mãe e do bebê, tá? Às vezes mais de um, às vezes mais de outro, mas não importa. É um contrato só de 2 pessoas. Bom, sendo o desejo da mãe, a gente tem que lembrar que a amamentação como via de mão dupla, a amamentação deve considerar o bebê, assim como o desmame também deve ser, o bebê deve ser considerado no desmame, né? E para os bebês que estão com alguma questão de peso, aí eu acho que é bom avaliar se é um bom momento para desmamar, porque pode ser um tiro no pé, né? A criança não conseguir absorver dos alimentos, da comida, a quantidade de gordura e caloria que ele precisa e isso dá ruim. Então, bebês que estão com questão de peso, de verdade, não é qualquer questão, uma questão de peso de verdade, uma preocupação em relação ao peso e tal, precisa avaliar se é um bom momento, porque é como eu já falei algumas vezes, a quantidade de gordura e de calorias que ele consegue tirar de uma porção de leite, né? Para tirar essa mesma quantidade de alimento, ele teria que comer uma porção muito maior, tá? Então vamos lá. O que é importante a gente dizer, né? É importante dizer que não existe uma fórmula mágica, né? Existem até umas linhas que tentam criar técnicas para você fazer o desmame. Eu não gosto de técnica, né? Não sei se vocês já repararam. Eu acho que qualquer informação que a família receba, ela deve transformar isso numa forma própria de fazer. Então, técnicas, se for ter que seguir à risca, eu não gosto muito, porque isso perde muito do fazer materno, do fazer daquela família, né? E do que pode funcionar para aquela família. Então, assim, eu não gosto muito das técnicas, né? Então, não é um caminho mágico, não existe uma técnica mágica, não é isso que eu vou propor. O que eu vou propor é que a gente possa fazer reflexões de como que a gente pode apostar, né, nessa criança, no desenvolvimento dela e na capacidade dela de bancar, né, a aposta que a gente está fazendo nela, tá? Então, a primeira atitude que a gente pode tomar é parar de oferecer. Às vezes a gente não percebe, mas a gente oferece o peito e oferece a mamadeira mesmo se a criança não solicita. A mamadeira ainda tem um complicador a mais, porque geralmente as famílias que estão na mamadeira não praticaram livre demanda, porque pouco se fala sobre livre demanda da mamadeira, né? Mas a família que praticou, que está oferecendo mamadeira, geralmente oferecia a mamadeira em determinados horários. E quando vê, continua oferecendo a mamadeira em determinados horários sem que a criança solicite, né? Então, a primeira coisa, parar de oferecer a mamadeira ou o peito, né, se a criança não solicitar. Depois disso, quando a gente para de oferecer, e isso é uma coisa bem legal, a gente passa a observar melhor a criança. E a gente observa porque a gente tem até medo da criança ficar com fome, né? Porque a gente não deu a mamadeira, não deu o peito, né? E essa coisa da gente precisar observar mais a criança nos dá conhecimento a respeito daquela criança, né? Dos sinais que ela dá de fome, nos dá conhecimento das razões pelas quais a criança está pedindo o peito ou a mamadeira, né? E isso tudo pode nos ajudar na condução da retirada disso, né? Da melhor condução, né? Para isso. Então, não ofereça e observe.
Deixa a criança solicitar, veja quando ela está realmente demandando, está precisando. Ah, esses são sinais de que ela está querendo, e aí a gente oferece, tá? Quando a criança solicita. Depois, as crianças com mais de 1 ano, elas podem até não falar, mas elas têm uma compreensão extraordinária, né? Elas compreendem muito mais do que a gente pode imaginar. Então, num desmame gentil, o que a gente faz com a criança é conversar com ela, né? É a primeira etapa. A gente conversa com ela e a gente vai fazer combinados com essa criança. A gente vai apostar que na compreensão dela, né, na capacidade de compreensão dela e no desenvolvimento dela, tá? Então, a gente vai contar para a criança, por exemplo, você pode, para fazer, conduzir essas sugestões que eu estou dando, você pode escolher em qual a mamada que você quer, por qual mamada você quer começar. Geralmente eu sugiro que vocês comecem tentando tirar a mamada que mais incomoda, né? Escolha a mamada que mais não está indo bem, que não está legal para vocês, e aí comecem por ela. Mas vamos lá, eu vou falar e aí depois vocês vão ver como dá para usar isso de outras maneiras. Eu vou falar alguns exemplos assim, mas parecem que são específicos, mas vocês podem aplicá-los de diversas maneiras. Então, por exemplo, a gente pode começar propondo para a criança que na rua não vai ter mais mamar. Então, vocês saem para passear. Antes de sair, você fala, olha, na rua não tem mais mamar, só quando a gente chegar no carro, tá bem? Tá bem. Repete isso algumas vezes, entendeu? Entendeu. Aí vocês vão para passear. Quando chegar na rua, a criança solicitou mamar, mamadeira, o peito e tal, aí você fala assim, olha, lembra, na rua não tem mais mamar. Quando chegar no carro, a mamãe dá, espera um pouquinho. Distrai a criança, não deixa a criança com a cabeça vazia rodando aquilo na cabeça, né? Já mostra outra coisa, convida ela para algum compartilhar com você do tipo, olha que legal que encontrei, veja isso, vamos fazer aquilo, bota a mão aqui, qualquer coisa, né? Que tire o foco da criança daquele momento. E aí você vai fazendo isso durante todo o passeio, no shopping, na casa da avó, no restaurante, no parque, onde vocês estiverem, né? Vocês podem inclusive só sair para fazer o treinamento, tá? Então na rua não tem mais, quando a gente chegar no carro, aí a mamãe dá. Aí a criança vai, isso pode demorar para a criança parar de solicitar na rua e entender de fato isso, pode demorar aí alguns dias ou 1 semana, 2 semanas, às vezes mais. Mas geralmente, se a gente consegue manter, falar com segurança para a criança, né, passar segurança para a criança, elas topam bem rápido, tá? Aí você falou, na rua não tem mais, no carro tem. Quando chegar no carro, antes de oferecer, né, espera a criança solicitar. Quando ela solicitar, aí vocês avisem. Olha, lembra do nosso combinado que na rua não tinha mais e no carro tem? Pronto, agora estamos no carro, você pode mamar. E aí você dá o mamar. Se tiverem na rua e já tiverem enrolando a criança há bastante tempo, do tipo, olha, lembra que na rua não tem, no carro vai ter e tal. Se vocês perceberem que a criança está prestes a se desorganizar e está começando a ficar tenso o negócio, encurta. Né? Encurta porque a gente não quer deixar a criança explodir. A gente não quer deixar a criança se desorganizar. Né? A gente quer que isso seja um processo lento, tranquilo e que a criança vá entendendo isso da melhor maneira possível, né? Sem o estresse que ela de repente, tipo, não aguento mais e uau, começa a chorar ou se desorganiza e se desespera, tá? Então não é essa a intenção, deixar a criança se desesperar. A gente vai enrolando e observando para ver o quanto ela aguenta essa enrolaçãozinha e aí quando chega no carro, a criança pediu, lembra do combinado e dá. A criança está ficando muito tensa, você está percebendo que ela vai explodir, encurta o passeio, vai para o carro. E aí lembra do combinado, quando chegar lá, quando ela pedir, aqui no carro você pode, agora pode mamar. E aí aproveita, gente. Ela está mamando, aproveita ali, é aquele momento e está tudo bem, tá? Passou esse tempo, vocês já estão fazendo esse combinado, estão saindo todos os dias ali por 1h30, 2 horas para poder treinar isso, né? A criança está topando bem, ela já parou de pedir o mamar na rua, né? Ela provavelmente está pedindo bastante, entrou no carro, às vezes eles pedem, né? No começo, entrou no carro, a primeira coisa que eles fazem, eles nem queriam, mas agora eles vão pedir porque no carro pode. Então, entrou no carro, está pedindo, ela já topou o não mamar na rua, avança. Então agora, olha só, no carro não tem mais, não tem mamar na rua, não tem mamar no carro, só em casa, tá bom? Vamos passear? Vamos passear. Vai pra pracinha, vai pra não sei aonde, rodou, não tem mamar na rua e não tem mamar no carro, é só em casa. Lembrar antes de sair, né? Tem que dar uma lembrada na criança antes de sair, uma reforçada, chegando lá, relembra isso, percebeu que o bicho vai pegar, encurta.
Principalmente nesses momentos que vocês estão testando esse desmame, né, que vocês estão testando essa nova fase, evitem fazer passeios dos quais vocês não podem abortar a missão, dos quais você não pode recuar um pouco, tipo, voltar antes, porque está percebendo que a criança vai se desorganizar, né? Então, treinem nesse período, treinem em situações em que vocês podem retomar, tá? Mas evitem do tipo, não, hoje eu vou ter que dar, aí amanhã eu não vou dar mais, aí amanhã você não dá, depois amanhã você dá, não, mas hoje eu vou ter que dar, e aí isso vai deixar o bebê confuso, tá? E aí vai ser o caos. Então, evitem terem que recuar no combinado, mas se precisar encurtar a situação, né, para que ele receba o mamar na situação onde vocês combinaram, encurte, tá? Vai captando. E aí, não tem mais mamar na rua, não tem mais mamar no carro, chegou em casa, a criança solicitou, porque às vezes a gente quer já tirar o peito e dar, a criança solicitou, aí a gente dá o mamar em casa, tá? Demos o mamar em casa, lembramos do combinado, criança tá topando, tá indo numa boa, avança. Como que a gente pode avançar agora? A gente vai dentro de casa, só tem um lugar que pode mamar. Então, não pode ser na frente da TV, tá? Pode ser uma poltrona, um sofá, a cama da criança, algum lugar, mas sem a distração. Sem que ela fique confortavelmente assistindo um desenho e mamando, tá? Se for na mamadeira ou que ela não tenha que sair do ambiente onde ela estava brincando e se entretendo para fazer isso. A ideia é que ela tenha que sair de um ambiente e ir para outro para poder mamar. Então, a criança solicitou em casa e falou assim, olha, agora a gente só pode mamar aqui em casa nesse lugar aqui, tá bem? Vamos mamar? Acabou, é aqui. Aí, quando a criança solicitar, a gente sai de onde a gente está, você quer mamar? Vamos lá. E vai mamar lá naquele cantinho onde vocês escolheram. A criança está comendo, pediu para mamar? Olha, espera um minutinho, a mamãe está comendo e eu já vou te dar de mamar. A gente tem que ir lá, lembra? Então espera um pouquinho. Você continua comendo e observando para ver se a criança não começa a se desorganizar. Antes de se desorganizar, você encurta a questão, vai lá, resolve e depois volta, tá? Só tem aquele lugar para mamar. Não tem mais na rua, não tem mais no carro, não tem mais em qualquer lugar da casa, é só naquele cantinho. E aí vocês vão para lá. Tá tudo isso funcionando, a criança tá topando, ela tá entendendo e tá fazendo isso com certa facilidade, sem muita relutância, a gente pode avançar, tá? Por exemplo, o mamar da madrugada. Eu vou falar depois. Eu vou primeiro, antes, quando chegar nessa fase do só pode mamar lá naquele cantinho, o avançar dessa fase, ela pode ser, agora só tem mamar quando for dormir ou quando acordar, tá? E aí você já espaçou quase um dia inteiro de mamada aí. Não tem mais, você só pode mamar lá quando for dormir e quando for acordar, tá? Esse é o próximo passo. E aí, lembrar a criança, olha, ainda não é hora de dormir. Agora é a hora de dormir, você pode mamar. E aí você dá um mamar, a criança vai dormir, seja na sonequinha ou seja à noite, tá? E a criança topou, tá mamando só na hora de dormir, só na hora que acorda? Ótimo. E de madrugada? Vamos falar da madrugada então. O mamar da madrugada ele é um dos mais chatinhos, assim, as famílias relatam mais dificuldade de tirar o mamar da madrugada. Eu acredito que seja por causa do cansaço, porque ninguém está afim de um escândalo durante a madrugada, né? Tem uma série de fatores aí envolvidos com esse mamar da madrugada, né? Então, normalmente é o mamar que tem mais resistência, porque a gente também não tem o recurso de distrair a criança, né? Quando a gente propõe isso para a criança, olha, não pode mamar aqui, a gente vai mamar lá, e a criança está pedindo e você quer espaçar, você distrai a criança, envolve ela com alguma outra coisa, mostra, tá, não sei o que, papapá, mas à noite não dá para distrair, não é o momento de distrair a criança, né? A gente tem que dormir, e ela também. E aí, o da noite pode ser um pouco mais tenso. Mas é assim, antes de dar de mamar, você fala assim, olha, você só mama para dormir e só vai mamar agora quando acordar e tiver de dia. De noite não tem mais mamar. O mamar precisa dormir, a mamãe precisa dormir e o bebê precisa dormir. Lembra a criança disso, se ela está mamando antes de dormir, dê o mamar para ela, reforça, vamos dormir. Acordou de madrugada? Lembra do combinado. Olha, não tem mamar de noite, mamar está dormindo, a mamãe precisa dormir, o bebê precisa dormir. Quando tiver de dia, aí a gente pode mamar. Mostra que está escuro, sem acender as luzes, sabe? Tipo, mostra que está todo mundo dormindo, está quietinho. Agora a gente vai dormir porque o mamar também está dormindo. E aí você vai
né, bancando. Se vocês tiverem suporte de alguém que possa acolher a criança durante a noite, na primeira semana, porque normalmente é esse tempo que eles demoram para dar para relaxar dessa mamada da madrugada, né? Se vocês tiverem alguém com quem possam contar, essa pessoa deve ir no seu lugar acolher a criança quando ela acordar. Né? Acolher e falar, ó, mamãe tá dormindo, mamá tá dormindo, é hora do bebê dormir também. E aí acalma, a Nina no colo, canta musiquinha, até a criança relaxar e dormir. E aí, todas as vezes que levantar à noite, essa pessoa tem que estar disposta nos primeiros dias a fazer essa função, né? E tem que ser uma pessoa que a criança confie, que a criança ame, que ela se sinta segura, tá? E essa pessoa precisa estar segura daquilo que ela está falando para poder bancar, né, a criança nesse momento. Porque é isso que a gente faz, essa é a nossa responsabilidade, sustentar a criança no momento de dificuldade da criança, tá? Então, a pessoa vai acolher a criança, vai dizer a mamãe está dormindo, mamá está dormindo, o bebê vai dormir também. Quando tiver de dia, você pode mamar. Chegou de manhã, a criança pediu, você dá e lembra para ela do combinado durante a noite, tá? Aqui eu preciso abrir um parênteses. E se tiver um copinho de água, alguma coisa que a pessoa queira oferecer, você quer um pouquinho de água? Toma um pouquinho de água que eu acho que melhora, e aí você pode dormir e tal. Também ajuda, tá? Aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque normalmente uma mamada da madrugada, a criança pode até topar na primeira noite, na segunda ela já reclama, na terceira noite algumas já entenderam e não solicitam mais, outras ficam mais resistentes, depois na quarta melhoram. Então assim, não tem um parâmetro, um padrão de comportamento nesses momentos. Mas no caso de acontecer o choro da criança, a criança se desorganizou, tá? Durante a madrugada, a pessoa está lá, está sustentando a criança, o choro, esse no colo de alguém que está dizendo vai ficar tudo bem, eu sei que você gostaria, mas quando tiver sol você vai poder, sabe? Fica tranquila. Quando tiver de dia você vai poder mamar, né? Essa pessoa que está sustentando essa criança nesse momento em que ela se desorganiza, ela tem que estar segura e tem que estar empática a criança, entendendo que o choro da criança é legítimo, que ela está realmente muito chateada porque ela queria aquilo, sabe? Não é um choro desassistido. É diferente de quando, por exemplo, a gente passa por alguma situação muito, muito, muito difícil que a gente não gostaria que tivesse acontecido e a gente vai chorar, sabe, de verdade, aquela situação que dói na gente, a gente precisa chorar. Você imagina você chorar isolada dentro do seu quarto, né? Ou você poder chorar no colo de alguém que você ama. No colo de alguém que vai falar para você, tá tudo bem, fica tranquila, a gente vai dar um jeito, quando passar tal tempo você vai poder fazer isso de novo, qualquer coisa, né? A gente não pode falar de mamar para adulto, mas é nesse sentido de tipo, de ter alguém que possa tipo, falar, tá tudo bem, você não tá sozinho, isso vai passar, sabe? Esse é diferente. Esse choro não é um choro de negligência, não é um choro de abandono. É um choro assistido, é um choro acolhido, sabe? E tudo bem passar por isso, porque quando a gente consegue sustentar o choro de uma criança, mesmo que ela chore por mais de uma hora sem parar, sabe? E a gente consegue se manter ali entendendo que ela está com realmente um grande sofrimento ali naquele momento, mas que você está lá, a gente está ensinando para essa criança de que o sofrimento ele tem começo, meio e fim. A gente está ensinando essa criança de que é possível enfrentar as dificuldades e as dores da vida, sabe? E é muito mais fácil enfrentar isso no colo de quem a gente ama. É isso que a gente está ensinando para a criança. A gente não deixa a criança chorando, sozinha, desassistida, em nenhum momento da vida. Tá? Se a criança está chorando, ela está se comunicando, ela está falando alguma coisa, e mesmo que ela esteja se comportando mal, sabe? Ela está comunicando alguma coisa naquilo lá. Então a gente não abandona uma criança chorando. Né? A gente pode deixar com que ela chore no calor do nosso corpo, mergulhada no nosso amor, sabe? E segura, porque nós estamos sustentando. Tá? Então, se houver algum tipo de choro, resistência durante a noite, a pessoa que vai sustentar a criança, ela tem que estar segura, empática, presente de corpo inteiro e entendendo, tudo bem chorar. Eu entendo que você está super chateado, mas eu tô aqui, a gente vai passar por isso e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Essa é a nossa responsabilidade, sustentar a criança. A gente não evita que as frustrações da vida aconteçam para a criança. Esse não é o nosso papel, não é a nossa função. A nossa função é ajudar com que a criança possa enfrentar isso da melhor maneira possível, ajudar com que a criança entenda que momentos difíceis na vida acontecem, mas passam. E é muito mais fácil passar por isso quando a gente tem amor, quando a gente está junto de quem a gente ama, tá? Se algum combinado para vocês desses exemplos que eu dei, claro,
estiver difícil, né, o que você pode fazer é tentar estipular, por exemplo, um tempo para mamada. Então, eu já falei de tirar o mamar na rua, no carro, falei de tirar o mamar do carro, de qualquer lugar da casa, só num lugar específico, mama só para dormir e para acordar, dá para tirar o mamar da madrugada, e depois que avançou, o mamar da madrugada já não está mais acontecendo, está só para dormir, está só para acordar, você pode escolher, agora não tem mais mamar para dormir, só na hora que acordar, e depois você pode tirar o último mamar, que é da hora de acordar. A ordem que vocês vão fazer isso, gente, não importa. É aquela que funciona melhor para você. São só sugestões de como você pode ir conduzindo e avançando nessa condução, né? Mas se tiver, por exemplo, uma dessas mamadas está difícil de tirar, você pode estipular, por exemplo, o tempo. Né? Se aquelas mamadas durante a tarde, ela está pedindo muito para ir até aquele cantinho, para poder mamar e tal, não sei o quê, você sempre fala assim, olha só, você pode mamar, mas só pelo tempo dessa musiquinha. E aí você escolhe uma musiquinha curtinha, né, que você possa cantar para a criança enquanto ela mama. Terminou a musiquinha, terminou a mamar. Né? Como as crianças não têm muita noção de tempo, a gente pode falar, eu vou contar até 30, né? Nas primeiras vezes a criança pode não ter muita ideia do que, tipo, tá, mas quanto é 30, né? Eu preciso mais rápido, mais devagar, né? E tal. Ela pode pedir para você ficar repetindo a musiquinha de novo, de novo, de novo. Você pode repetir uma vez e falar, essa é a última, quando eu terminar agora, então a gente vai fazer tal coisa, e oferece já outra atividade para a criança fazer, para ela sair desse mamar. Qualquer musiquinha, que seja curtinha, que dure menos de 1 minuto, né? Você bota a criança no peito, vai cantando a musiquinha, ela vai aproveitar a musiquinha, vai aproveitar o peito, aí acabou a musiquinha, então vamos fazer tal coisa? E aí você tira a criança e vai, tá? Isso também pode ajudar. Em qualquer uma dessas mamadas, no carro, na rua, na vida, na fazenda, na montanha, onde for, você pode encaixar o tempo da mamada, tá? Que mais? Para as crianças que tomam mamadeira, investir em copinhos legais também ajuda, tá? O que chama mais atenção da criança, sabe? O que tiver mais legal que você vê é esse copinho, que se brilha, se pisca, se é de personagem, o que tem. Esse é o copinho que você pode começar a oferecer o leite, né? Pode ser tirar da mamadeira e botar no copinho. E procure ter um para água e um para o leite, tá? 2 copinhos muito divertidos. E isso pode estimular a criança a querer fazer essa transição mais fácil. O que mais? Se você puder se afastar da criança por um tempo durante o dia, também é muito legal. Eu vejo mães que enquanto estão amamentando, as crianças às vezes têm 2 anos e meio, a criança ainda mama e a mãe não consegue se afastar da criança porque a criança ainda mama, em livre demanda. Uma criança de mais de 1 ano e meio, por volta de 2 anos e meio, que já está se alimentando, que já está conhecendo outros alimentos, não tem mais essa necessidade de estar 24 horas com a mãe porque ela mama em livre demanda. Ela tem recursos como tomar água, ela tem recursos como receber alimento de quem está cuidando dela, né? E normalmente quem está cuidando dela adora dar uma besteirinha, fazer alguma coisinha diferente, né? E eles curtem muito isso, né? Se é certo ou errado não, aí é de cada cultura familiar mesmo, né? Mas a criança tem recursos para lidar com a ausência da mãe, né? Fica muito... escravizador ou escravizante? Sei lá. Mas é muito difícil para a mãe que ela se propõe a ficar com uma criança, né, o tempo todo, porque não pode se afastar 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas da criança porque ela mama e ela já tem, né, ela já tem recursos para lidar tanto com a comida quanto com a água, né? Então procurem em algum tempo da semana, um dia da semana, passar 1 hora e meia, 2, 3 horas longe daquela criança e volta. E veja como que ela se virou bem. Não estava passando fome, provavelmente ela buscou os recursos que tinham, ofereceram, sabe? E vai ficar tudo bem. Porque quando a gente fala assim, você pode se afastar da tua criança, tem mães que com 2 anos e meio não pensou nisso. Do tipo, eu posso ficar longe dela, sabe? Mesmo ela mamando em livre demanda. E se ela sentir sede, tem água. E se ela sentir fome, tem comida, né? E se ela tem gente cuidando dela, ou não é para deixar ela sozinha em casa, né? Você vai deixar com alguém que você confia, que possa dar conta dela enquanto você não está. Então, tentem se afastar da criança
2 horas na semana, sabe? Escolhe um dia, vai fazer alguma coisa para você e fique 2 horas, 3 horas longe. Mais do que isso não precisa, tá? Mas 2 a 3 horas ele é um tempo legal para vocês se afastarem um pouco dessa criança e perceberem que é possível. E de perceberem também como ela reage, né, longe de vocês, em relação à comida, em relação à água, em relação aos cuidadores que vão ficar com ela, né? Essas coisas. Então, o processo de desmame, ele é um processo lento, ele, para ser gentil, né, não ser abrupto, não ser... O desmame abrupto é ruim até para a mãe, porque geralmente você tira uma mamada de um dia para o outro, seu peito vai estar enorme, cheio, duro, não é legal. Para ninguém é legal o desmame abrupto, a não ser num caso de extrema urgência médica de verdade, sabe? Assim, tipo, não tem como. Mas é um processo, o desmame é um processo, sabe, que exige tempo, exige paciência, exige conexão, exige mais disponibilidade ainda para contato, para compartilhamento de outras maneiras. Vocês têm que lembrar que ao conduzir um desmame, vocês estão aprendendo junto com essa criança a se relacionar para além do peito, né? E isso é uma coisa incrível, porque quando as crianças desmamam, primeiro que é inegável a quantidade de aquisições que a criança faz depois do desmame. De forma social, comunicação, socialização, todas as famílias relatam isso. Que é impressionante quando uma criança desmama o salto que ela dá depois, tá? E é natural, ela vai fazer isso se você estiver desmamando com 2 anos e meio, ela vai fazer isso se você estiver desmamando ela com 1 ano e 8 meses, 9, 10, 1 ano e 10 meses, ela vai fazer isso, tá? É natural da criança, é como se virasse uma chavinha, né? Então, apreciem isso, sabe? Observem as aquisições que essa criança está tendo depois do desmame, sabe? Para apaziguar o coração e para falar, olha, eu estou fazendo certo, eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? No caso de, tipo, alguma coisa não está funcionando, sabe? Se você tá vendo que, olha, eu tentei isso, não deu certo, eu insisti, fiz assim, não está funcionando, calma, respira, recua um pouco, vamos tentar outra coisa, dá uma volta, sabe? Tipo, vamos fazer agora, então eu vou pensar agora, eu vou fazer nesse, sabe? Aposta na percepção da criança, aposta na capacidade de compreensão dessa criança e de desenvolvimento e de inteligência que ela tem, sabe? Muda a estratégia, tenta de novo, insiste, repete. Tá funcionando ótimo, avança. Não tá, tô completamente perdida, caótica. Para, respira, avalia de novo, planeja e faz de novo, tá? Deixa eu ver. Às vezes o que pode dificultar o momento de desmame é que se a criança está passando por um pico de crescimento, um salto de desenvolvimento, porque o pico de crescimento exige que ela mame mais ou que ela coma mais, né? E aí, se já tivesse acontecido o desmame, por exemplo, ela ia buscar isso na comida. Quando o desmame não acontece, ela está acostumada a buscar no leite. Então, se a gente estiver tentando fazer um desmame num momento em que ela está demandando muito, pode ser turbulento. Então, observa, veja em que fase a criança está, se ela está bem para você iniciar o processo, tá? Que mais? Lembre-se de que você e o bebê estão aprendendo uma nova interação, né? E como todo aprendizado requer tempo, repetição, tá? Que mais? E é uma delícia também, quando depois que a criança desmama, a forma como ela começa a interagir diferente com a gente, né? Muitas mães me relatam assim, porra, parece que eu sou só uma teta, né? E aí quando desmama, a criança demonstra para além do peito, né? Demonstra todo o seu amor por aquela mãe, o amor que ela sempre teve, né? E que é engraçado que algumas crianças elas mamam achando que estão fazendo um favor para aquelas mães, tá? Elas mamam assim do tipo, vai aproveitando aí minha mamada querida, né? E aí quando não tem o peito para ela, né, oferecer todo esse amor, ela mamando em você, ela tá te oferecendo todo o amor dela, elas demonstram com afeto, com carinho, com contato, com beijo, sabe? Com palavras. É incrível, é incrível. Depois vocês me contem. E não esqueçam que esses exemplos que eu dei, eles são só sugestões de conduta. A ideia é que vocês
captem a essência. A essência é, eu vou fazer uma aposta, eu vou planejar, eu vou fazer uma aposta na capacidade de compreensão do meu filho, de desenvolvimento e inteligência dele, vou bancar isso, vou repetir, até que ele tenha assimilado e eu possa partir para a próxima. Aí, isso é o conceito, aonde, como você vai aplicar isso, aí tem que ser do seu jeito. Porque você tem um profundo conhecimento sobre a sua criança, ninguém melhor do que você e ela para saber como que vocês vão se ajustar a isso. Então, é lembrar, é um processo, é um aprendizado, vocês estão tendo uma nova forma de se relacionar, requer tempo, repetição, paciência e acolhimento, tá certo? E não se esqueçam de observar como essa criança evolui e como essa criança ela aceita as apostas que você faz nela, né? E ela se desenvolve a partir dessas apostas, sabe? Pensar nisso para vocês perceberem o quanto vocês estão fazendo o melhor de vocês por ela. Elas também vão perceber isso, tá bom? Eu acho que por hoje é isso.